pastel de Belém nasceu em Portugal, no bairro de Belém, em Lisboa, por volta do século XIX. Ele foi criado por monges do mosteiro dos Jerônimos, que usavam as gemas de ovos para engomar suas roupas e acabavam com muitas claras e as gemas sobrando. Daí surgiu a ideia de criar um doce que logo se tornou uma tradição. Um dos doces mais amados do mundo possui dois nomes: pastel de Belém e pastel de nata. Você já parou para se perguntar por que ele tem esses dois nomes? Sabia que aqui no Espírito Santo é possível provar uma versão legítima desse clássico português? Então se prepara e vamos juntos saber mais sobre essa deliciosa história. Pois é, gente, era para eu provar esse pastel depois da entrevista, mas eu não resisti, porque quando ele chegou assim quentinho para mim, eu falei, nossa, que coisa boa. Dona Tereza, 13 anos aqui no Espírito Santo, a senhora pode me responder como que as pessoas procuram o pastel? Por pastel de Belém ou pastel de nata? 95% das pessoas é pelo pastel de Belém, porque é o jeito que ele é conhecido internacionalmente, não é? Quem frequenta Portugal, quem vai, quem come lá, já sabe que o pastel de Belém é só naquela confeitaria em Belém. Mas mesmo assim continuam a procurar pelo pastel de Belém. Agora, um pastel de nata, porque aqui e em outros lugares que não são em Belém, é pastel de nata. Com um cafezinho, é a combinação perfeita? É a combinação perfeita. Até hoje, a receita original do pastel de Belém é guardada a 7 chaves pela Fábrica dos Pastéis de Belém, que patenteou a receita e começou a produzir o doce em 1837. Eles são tão únicos que só podem ser chamados de pastel de Belém se forem feitos lá em Belém. Fora de lá, o nome muda para pastel de nata, mas a essência do sabor continua conquistando paladares ao redor do mundo todo. O pastel de Belém é feito num bairro de Lisboa, onde eles registaram a patente. Então, só lá é que é o pastel de Belém. O resto é pastel de nata. Agora uma curiosidade. O pastel de nata é feito com poucos ingredientes, mas a mágica, ela está nos detalhes. A base é de massa folhada e o recheio leva gemas, açúcar, leite e nata, formando um creme suave e douradinho. Depois o forno bem quente e voilá! A casquinha crocante com o recheio cremoso faz desse doce um verdadeiro pedaço do paraíso. Mas você não precisa ir até Portugal para provar o legítimo pastel de nata. Aqui nas montanhas capixabas, em Pedra Azul, o português João Manuel, que adotou o Espírito Santo para viver, trouxe consigo essa deliciosa tradição portuguesa, além de outros pratos, honrando o sabor, a história e a gastronomia de Portugal. O meu foco e o meu objetivo foi trazer para o Espírito Santo a culinária portuguesa, mostrar a cultura portuguesa através da gastronomia. Então eu faço questão de servir, de buscar os sabores, trazer os sabores portugueses. Em Pedra Azul, encontrei a empresária Micheline Cardoso, que veio de Aimorés, em Minas Gerais, para uma verdadeira imersão com o chefe português para levar para sua cidade a famosa receita do pastel. Tem uma padaria em Minas, que é a padaria mais antiga de Minas, que chama Padaria União Portuguesa. E nós estamos levando para lá produtos portugueses. Lá a gente já faz o pastel de nata, mas não tinha essa qualidade do verdadeiro pastel de nata. Além do charme das montanhas, provar um pastel de nata com um cafezinho é uma experiência única.
Pedra Azul nos conecta com as tradições portuguesas de forma deliciosa e aconchegante. Em relação à colónia portuguesa, à comunidade portuguesa, ela cresce a cada dia, cada vez mais os luso-capixabas se transformam através dos processos de cidadania, obtenção de cidadania, quem é filho, neto, bisneto, enfim. E para nós isso é muito gratificante em nós podermos cada vez mais desenvolver a nossa comunidade e para que a comunidade do luso-capixaba ela seja cada vez maior. Eu reconheço e reforço o convite aqui não só para conhecer a região turística de Pedra Azul aqui no Estado do Espírito Santo. Mais do que um doce, o pastel de nata é uma ponte cultural que atravessa o Atlântico, conecta história, tradições e paladares. Aproveite este final de semana para conhecer as montanhas capixabas e provar as delícias oferecidas por lá.